Podcast 66, eu sou Patrícia Feitosa, advogada, e hoje nós estou recebendo o Paulo Moreira, que é mentor, palestrante, com um currículo que eu vou pedir licença aqui para ler para vocês, que é bem extenso. Ele é especialista em gestão de crises e conflitos em organizações públicas e privadas, com especialização profissional em gerenciamento de crises, negociação de reféns e técnicas de localização de artefatos explosivos ou bombas. Direitos humanos para aplicação policial, considerações sobre direitos humanos para aplicação da lei, terrorismo radiológico e nuclear, sistema de segurança pública e crime organizado, frente ao combate narcotráfico e ao crime organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Que currículo, hein, pessoal? Falei para vocês que hoje o podcast está diferenciado. Vamos lá, então, recebendo o Paulo Moreira, que é palestrante, mentor. Paulo, fala um pouquinho de como surgiu o interesse na área de gerenciamento de crises. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os espectadores. Boa tarde, doutora Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque além de ser mentor e palestrante, ele também é escritor e vai falar também, vai dar um spoilerzinho do livro? Sim, com certeza. Ai, olha, gente, eu consigo alguma coisa aqui hoje. Eu sou Paulo Moreira, né? Eu sou policial militar há 31 anos, há um pouco mais de 31 anos, em fase de transição de carreira, né? Passando para a reserva na Polícia Militar e assumindo aí como palestrante e mentor nessas áreas que eu amo, né, na verdade, que é a gestão de crises e o gerenciamento de crises. Quando que isso surgiu o interesse na minha vida, né? Surgiu por acaso quando eu ingressei na Polícia Militar em 94, no ano de 2000, chegou lá um fax, né, oferecendo o curso. Abriu inscrição, né, para esse curso de gerenciamento de crises, é um CEP que a gente chama, que é curso de especialização profissional. E, à época, eu estava no interior, na cidade de Itapeva, trabalhando lá na 3ª Companhia do 22 BPMI. Meu comandante era o Capitão Fernandes, na época. Um forte abraço para ele, quando ele nos assistir, né? E eu solicitei a ele que eu tinha interesse nesse curso. Ele me autorizou que eu fizesse. E quando eu fui fazer o curso, eu imaginava que fosse como todos os outros que a gente fazia sempre, né? E que sempre tinha a reciclagem, e eu imaginava que fosse mais ou menos isso. Mas quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Eu fui surpreendido pela disciplina, pelos instrutores. É uma carga pesada, né, carga horária pesada de psicologia aplicada. Então ali eu aprendi a entender o ser humano, né? Eu aprendi a entender o ser humano. Tornou-se especialista em pessoas. E aí eu me apaixonei pela disciplina porque eu aprendi a ouvir as pessoas. Despertou em mim, né, a escutativa. Então eu aprendi a ouvir. Eu tinha um perfil antes de fazer esse curso, e depois que eu fiz o curso, eu mudei o meu perfil, mudei a minha direção, né? Foi uma conversão, né? Eu convergi, eu mudei a direção, tanto profissionalmente como pessoal, como na vida pessoal. Isso daí despertou tanto interesse em mim, sabe, que eu me tornei, né, esse curso de especialização, ele nos torna multiplicadores. Aí nós somos instrutores dentro dessa área. Então, dei aula na Escola de Formação de Soldados. Eu sou professor na Escola de Formação de Soldados também. E depois disso, eu comecei a me aprofundar mais na disciplina. Aí eu fiz uma pós-graduação, né, em gestão de crises e conflitos em organizações públicas e privadas, né, como tecnólogo agora de segurança pública. E agora estou concluindo aí o mestrado em gerenciamento de crises. Mestrado? Então, eu estou me aprofundando ainda mais. As outras disciplinas, que o curso de terrorismo radiológico e nuclear, esse é um curso que eu fiz pela Interpol, né? Então, é um curso que ele é aprofundado no antiterrorismo. O gerenciamento de crises na Polícia Militar ele é voltado para o antiterrorismo.
né, que dentro da disciplina ali nós aprendemos justamente isso daí, e a ensinar, inclusive, a técnicas de localização de artefatos explosivos e bombas. Então tudo isso ele vem para somar. Cada curso que eu fiz foi justamente para complementar o gerenciamento de crise. E o gerenciamento de crise ele abrange uma área muito grande. Ele não é só voltado para a segurança pública. Ele alcança a segurança privada, alcança a empresa privada e a vida pessoal de cada pessoa, né? Quem não passa por uma crise, seja ela financeira, de ordem pessoal, né? A pessoa sempre vai passar por algum problema. Então, o gerenciamento de crise está aí justamente para auxiliar essas pessoas. Que nem eu cito sempre um exemplo, né, de uma pessoa que está passando por uma crise. Como que ela vai cuidar dessa crise? Como que ela vai digamos assim, prevenir para que essa crise não aconteça? Primeiro, ela tem que conhecer, tem que ter o autoconhecimento, né? Ela tem que se conhecer, ela tem que saber o que ela está passando. Ela tem que se olhar no espelho e ver o que ela está passando naquele momento, identificar onde está a crise dela, onde está a dor dela. E no conteúdo programático da sua mentoria, isso é possível? A pessoa que comprar a sua mentoria, ela desenvolve também essa questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, Sim, a gerenciar crises não somente empresariais ou crises no trabalho como um todo, mas também na sua vida pessoal, porque eu sempre costumo falar que quando a pessoa não está bem na vida pessoal, isso reflete diretamente na vida profissional. exatamente. Então, por acaso, você decidiu fazer esse curso sem colocar muitas expectativas, sem ser algo que, sem ter uma motivação concreta, É, mas que de fato transformou a sua vida e sim, não somente a sua vida, como a vida das pessoas que te rodeiam. sim, E tendo um cargo tão importante, né, uma patente importante na Polícia Militar, isso transformou a vida e o trabalho e as pessoas que estão ao seu redor também. sim, Porque eu vejo diariamente que as famílias se desfazem, as profissões, as pessoas se desligam muitas vezes das suas profissões porque não sabem gerenciar suas crises internas. Então, muitas vezes exatamente. a pessoa acredita que saindo de um trabalho ou cometendo algo mais eh, específico, suicídio, que eu sei que na Sim, Polícia Militar tem muito tem muito. suicídio, se você quiser falar um pouco sobre isso, Sim, o quanto o seu trabalho impactou internamente no seu trabalho como mentor, como um especialista. Então, como fazer para desenvolver isso de isso, alguma essa, forma? essa, essa é uma colocação muito importante, né? O suicídio. Na minha família eu tive um caso assim, né? Meu irmão, infelizmente, fez isso quando ele tinha 38 anos. E isso me impactou muito, né? Eu estando na Polícia Militar, auxiliando tantas pessoas, né? E tendo um curso de gerenciamento de crises, não sabia que o meu irmão estava passando por algum tipo de problema. E quando a pessoa chega a esse ponto do suicídio, ela não identificou a crise dela, né? A pessoa percebe que ela está passando por uma crise de que forma? Através do seu comportamento. Primeiro ela se entristece, ela fica triste. Aí ela se isola, né? Ela entra num quadro de depressão. Essa depressão, ela pode evoluir para um quadro psiquiátrico, né? Até o ponto da pessoa imaginar que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que ela não consegue mais, mais prosseguir na vida. E qual que é o remédio para isso? É a pessoa conversar com alguém, ela colocar para fora, ela buscar ajuda, buscar auxílio, né? Busca auxílio através dos profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, ou até mesmo com um amigo ou com um familiar, né? Sempre tem alguém da família que a gente conta ali os segredinhos, né? Chama essa pessoa Sim. para conversar e fala para ela o que está passando. Que quando a gente coloca para fora aquilo que está nos incomodando, né? Aquilo ali a gente já está se tratando, já é uma maneira Claro. de tratar. E eu acredito assim que se o seu irmão estivesse
te procurado, contado, aberto o problema que ele estava enfrentando, com Sim, certeza você seria capaz de ajudá-lo. sim, Agora, com sem certeza. saber, fica Fica difícil. difícil. Muitas vezes nem ele sabia identificar, como você mesmo Exatamente. pontuou aqui na nossa conversa. É, Ele, muitas vezes, ele não soube identificar a crise dele, o que estava o deixando triste, isolado, exatamente. porque muitas vezes é um trabalho que não faz mais sentido, mas que a pessoa acredita que aquele trabalho ainda faz sentido, ou até mesmo um casamento, uma relação pessoal, porque como nós começamos a conversar aqui, o Sim, casamento interfere também as suas relações sim, pessoais, porque muitas vezes a gente fica tão ligado na vida profissional, em vencer profissionalmente, em conseguir cargos ou até mesmo conseguir chegar em patamares que a gente não consegue identificar crises, exatamente. que são A muitas vezes ocupação do dia a dia, ignoradas. né, faz com que a pessoa acabe se esquecendo dela própria se cuidar, né. Quando ela Sim, vê, ela já está perdendo o controle, e quando a gente perde o controle, é mais fácil, a pessoa sempre vai buscar um caminho mais fácil de tentar resolver o problema. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, né, sobre o meu livro, uhum, né, esse é um dos motivos que eu escrevi o livro Gerenciando Crises Pessoais. Justamente para mostrar para as pessoas o caminho que ela deve seguir para que ela possa estar superando suas crises, né. Porque quando a pessoa ela busca um auxílio, quando ela busca uma ajuda, então ela consegue tratar a crise que ela está passando naquele momento. E na empresa não é diferente, a pessoa ela começa com um problema em casa, geralmente. Ou às vezes começa lá no trabalho, ela leva para casa. As pessoas têm dificuldade em dividir o problema, né, que nem, por exemplo, na polícia militar nós temos lá, uma pressão muito grande, né, tanto interna dentro da polícia militar, como a externa, que são nas ruas. Então nós tratamos o problema dos outros, né, os nossos problemas, e depois eu tenho que ir para casa. Quando eu chego em casa, os problemas do meu trabalho eu tenho que deixar lá. Eu não posso trazer comigo, porque a família não tem nada a ver com o meu trabalho, né? E é aí que entra a dificuldade do ser humano dele dividir as coisas, dele saber separar o problema que ele tem no emprego e acaba trazendo esse problema para casa. E aí chega lá, descarrega na esposa, descarrega nos filhos, e daí ali na casa ele arruma um outro problema. Quando exato. ele volta para o trabalho, ele traz o problema da casa para o trabalho. Então ele vem trabalhar estressado. Ele vai transferir aquele problema que ele já triplicou na vida dele, vai transferir para quem ele vai atender a ocorrência. E é onde acaba acontecendo, às vezes, algumas tragédias que são inexplicáveis, né, que a gente não consegue entender por que aconteceu aquilo. Então a pressão, o ser humano ele tem ali uma capacidade de suportar algumas coisas. Só que chega num ponto que às vezes ele imagina que não tem mais jeito, ele acha que aquela sobrecarga está demais para ele e acaba desistindo de tudo. Exatamente, muitas vezes por pressão da família. Eu tenho uma teoria pessoal que a gente precisa lidar com os incontornáveis. Quem são os incontornáveis da nossa família? Mãe, pai, irmão, porque assim, imagina excluir a mãe da sua vida. É muito pesado, porque ela te deu a vida. Sim, Então, a gente precisa aprender a lidar com a família, porque muitas vezes eh, uma crise familiar ela acaba prejudicando o trabalho, a sua você acaba entrando num momento de crise interna que muitas vezes você não sabe como resolver. E os exatamente, contornáveis são as pessoas do dia a dia, do trabalho, onde, de alguma forma, para vencer, você precisa de pessoas. Então não tem como você excluir as pessoas exatamente, da sua vida. E aí que entra a sua mentoria. Como exatamente, aprender a lidar com os incontornáveis, que é a sua família, que você não vai conseguir excluir um irmão, uma mãe, um pai, estou exatamente, certa? E os incontornáveis que são do trabalho, porque de alguma forma você pode sair do seu trabalho, mas enquanto você precisar daquele trabalho, você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali. exatamente, eu vou ter que É, administrar, né. Paulo, aquela frase, não reaja,
Como você lida com isso? Não reaja numa situação de conflito imediato. Numa situação de conflito imediato, nós temos fração de segundos para você pensar o que você vai fazer. Por exemplo, eu trabalho com fuzil. Como que eu vou efetuar um disparo de fuzil numa área urbana, né? Então, num local que tem muitas lojas, está comigo, eu tenho que saber o momento certo de poder utilizar. Então, é o meu conhecimento técnico, profissional e a minha calma no momento ali de saber o momento certo de utilizar, porque é um disparo que eu sei que vai ser preciso, né, que vai ter que atingir apenas uma pessoa, se for necessário. A gente busca não utilizar, mas dependendo da situação, nós temos que acabar utilizando. A gente tem que pensar no modo geral. Esse disparo, se eu errar ele, eu posso atingir uma criança, posso atingir uma senhora idosa, eu posso atingir qualquer pessoa que não esteja no cenário, né, daquela crise naquele momento ali. Eu tenho que estudar tudo isso para aí sim eu poder atuar. Então, às vezes, é preferível ficar abrigado para mim não ser vítima, né, fatal dos disparos que estão vindo contra mim e deixar com que o criminoso fuja naquele momento e esperar o momento certo de prender, do que agir na emoção, Colocar em risco a vida de acabar outras tocando pessoas. tiro e colocando o risco de colocando a vida de outras pessoas em risco, Colocando a né? vida de Então outras isso pessoas em isso é risco. gerenciar uma crise também. E tem uma outra forma, né? A gente saindo da seara da segurança pública, vamos para uma empresa privada, né? O cidadão chegou na casa do emprego, chegou estressado porque alguém chamou a atenção dele no emprego. Chegou estressado em casa, discutiu com a esposa, não ficou bem, no dia seguinte ele voltou a trabalhar de novo. Ele trouxe um problema do serviço para casa, discutiu com a esposa. Voltou para o trabalho, levou o problema da esposa para o trabalho. Quando Vira uma chega no bola de neve. trabalho, o rendimento dele não vai ser o mesmo. Ele não vai conseguir render no trabalho. É por isso que você precisa ser especialista em pessoas Exatamente. e saber gerenciar crises, porque Exatamente. de qualquer forma, como eu falei no início, nós precisamos de pessoas para realizar sonhos. A gente Exatamente. não tem como realizar sonhos se a gente fica parado ou Sim, tem medo de se aproximar de pessoas ou não consegue se comunicar. E tudo, a sua preparação curricular é para isso, para para isso. gerenciar Exatamente. crises e saber lidar com pessoas. Por isso Exatamente. que, como você mesmo disse, numa situação de crise, eu reajo imediatamente ou eu espero o melhor momento? Você vai sempre esperar o melhor momento para reagir. A gente nunca age na emoção, né? Nunca vai ter uma reação ali na emoção do momento. É por isso que a gente fala assim que tem que manter a calma, né? Sim, Você tem que manter a calma. Pressão 12/8. Eu sempre passo isso até para o meu efetivo, né? Que a gente trabalha, eu passo para sim. eles, pessoal, pressão 12/8. Nossas abordagens são, digamos assim, diferenciado até porque você não vê nenhum policial agressivo, independente de ter câmera ou não, sempre trabalhei dessa forma. A gente aborda o cidadão, trata ele com respeito, porém com energia. Energia, enérgico, porém educado, né? Sim, Porque uma coisa é abordar uma pessoa e ser mal educado e tratar ela mal. Outra coisa é você abordar o cidadão independente do que ele faça, se é criminoso ou não. Isso aí, durante a pesquisa, a gente vai descobrir se é ou não. A gente só descobre quando a pessoa é criminosa através de uma abordagem. E a abordagem, o inicial da abordagem é o tudo. É o que eu passei na escola de soldado com o pessoal lá, que sempre, quando você é enérgico, a pessoa entende que você está naquele momento ali na situação. Quem está dominando a situação é o policial. E a pessoa tem que cumprir a lei. E através disso, ele consegue se impor o respeito e tratar a pessoa com respeito, né? E na empresa não é diferente. Numa palestra em uma empresa sobre isso, como que eu vou atingir aquele funcionário que está com um problema em casa, né, que levou o problema do serviço para casa e trouxe da casa para o serviço? Como que eu vou trabalhar a mente dele numa palestra, sendo que não é só ele, tem várias pessoas. Dentro do assunto que será comentado em uma palestra dentro de uma empresa, alguém vai sair dali tratado. claro. É Porque justamente a minha próxima pergunta. Você é mentor, palestrante e
todo esse trabalho você desenvolve não só internamente no seu trabalho como sargento da Polícia Militar, mas também em empresas privadas, em pessoas que precisam de ajuda, mas Exatamente. necessariamente em treinamentos, quando você é contratado para Sim. dar treinamentos em empresas privadas e palestras. Como em uma palestra, por exemplo, de 1 hora, que eu sei que você ministra palestras, inclusive, eu já assisti uma palestra sua em Alphaville, onde você abordou muito essas questões de gerenciamento de crises e também a questão da mentoria. Então, o que a pessoa, qual o pulo do gato, digamos assim, numa palestra, um insight, vamos lá, a palavra certa, um Então, insight que a pessoa pode ter ali, que pode transformar a vida dela. a pessoa ela vai entrar ali, ela se surpreende quando termina a palestra, né? Sim, eu fiquei Que, super, eu sou um testemunho, gente, eu porque a pessoa, me surpreendi. quando ela me vê iniciando a palestra, ela pensa de uma forma. Sim, Só que daí vai tomando uma proporção que eu vou entrando na vida da pessoa. exato, até com a sua própria história de vida. Aí quando a pessoa se vê por si, ela começa a refletir nos problemas que ela tem. E aí ela começa já a encontrar ali uma solução de como ela vai tratar. Entendeu? Então, de uma maneira que quando concluir, terminar a palestra, a pessoa entendeu que ela precisa mudar em algumas coisas e quais são os pontos essenciais ali que ela vai ter que mexer para ela poder resolver o problema, né? E a palestra de gerenciamento, a palestra, o treinamento para uma empresa, eu costumo dividir para os funcionários e para a liderança, porque o líder ele tem que ter uma mentalidade diferenciada do funcionário que presta serviço, né? Digamos assim, do cooperador ali, né, que trabalha na empresa. Então, o líder ele tem que ter liderança, ele tem que ter respeito, ele tem que tratar os funcionários bem e ele tem que saber o momento certo de chamar atenção e como chamar atenção. O que acontece muito é que tem pessoas que cada pessoa tem um temperamento diferente, né? Tem um perfil diferente, digamos assim. Uma pessoa é mais arrogante, outra é mais calma, outra é mais tranquila, outra é mais brincalhona. Tem líder que leva tudo na brincadeira, mas que o trabalho, de certa forma, é para sair sério, mas nunca sai. Quando brinca demais com o funcionário, passa a existir uma intimidade Acaba que confundindo as acaba estações. confundindo. Então, o líder, ele será sempre líder. E o líder, ele tem que demonstrar a liderança da seguinte forma, demonstrando o respeito, demonstrando que ele está à frente de tudo Sim, e que ele está ali para auxiliar o funcionário no que ele precisar. E o funcionário, de certa forma, ele vai retribuir, né, esse trabalho através do tratamento do líder. Então, se o líder tratar muito mal o funcionário, com certeza vai encontrar dificuldade em fazer com que ele preste o serviço adequado, né, e da maneira que ele queira que saia. Ao ponto que, se ele for um líder que sabe conversar, que sabe chamar atenção no momento certo, que chama num canto para resolver o problema, não chama atenção na frente dos outros, né? não expõe Não diretamente a expõe pessoa. diretamente, aí a pessoa começa a ter respeito até E por aquele confiança. líder, exatamente, confiança. Então a pessoa sabe que quando ela tiver algum problema ali que ela não consiga resolver, ela sabe que pode contar com aquele líder. Por isso que a palestra tem que ser diferenciada para o líder e para o funcionário. Então, quando a empresa ela decide contratar um mentor, um palestrante como você, com esse gabarito de experiência, com tantos cursos e estratégias aqui expostas, para treinar, dividindo, claro, a liderança das pessoas que trabalham direto, dos operadores, as pessoas que Exatamente, trabalham direto. Isso, na verdade, é um investimento. A empresa que consegue ter essa mentalidade e visão de exatamente, capacitar os seus líderes e os seus operadores, na verdade, ela não está deixando de ganhar absolutamente nada ou perdendo alguma coisa, e sim, ela está investindo para que ela possa, exatamente, para que os colaboradores possam exatamente, contribuir mais e assim aumentar o faturamento. exatamente, porque o funcionário feliz, né, a empresa cresce. Um funcionário Então, feliz, a empresa cresce. Então, eu acredito que falta muito essa mentalidade aqui. exatamente, O empresário no Brasil, ele sofre uma carga tributária muito grande
Nós temos aí a reforma tributária, que não é, claro, assunto aqui do nosso podcast, mas é algo que vai impactar Não diretamente as deixa de ser uma crise, empresas, né? não deixa de ser uma crise. Então, é uma crise bem considerável, assim, em termos empresariais para o Brasil, e que, de alguma forma, o empresário já sofre essa pressão tributária, trabalhista, todas essas questões, esses desafios da pessoa que decide empreender no Brasil, a pessoa que é empresária, ela tem uma pressão muito grande, mas ela precisa entender que, para progredir e aumentar o faturamento da empresa, os operadores, os colaboradores e os líderes precisam estar felizes. Exatamente. Eles precisam estar treinados, eles precisam saber gerenciar a crise interna, pessoal e Sim, também a profissional. exatamente. Porque tem empresas que você vive uma verdadeira experiência, desde o primeiro atendimento com o primeiro colaborador até os líderes. Exatamente. Então, essas empresas, no seu ponto de vista, na sua opinião, essas empresas investem em pessoas, Sim. que é Ele, justamente o tema da sua mentoria exatamente. e das suas palestras. Vai iniciar ali começa já de baixo, né? Nos funcionários que dá o primeiro atendimento, digamos assim, a linha de frente. A linha de frente dando um bom tratamento para o cliente, né? Automaticamente vai fazer com que a empresa cresça e melhore o seu ranking dentro do mercado, né? A crise, ela, no modo geral, sabe, o gerenciamento de crise, ele entra numa fase no nosso Brasil aqui que nós não estamos preparados, por exemplo, por uma crise causada pela natureza, né? A gente vê quando acontece, né, uma chuva forte, por exemplo, que derruba árvores, que arrebenta a fiação. A gente percebe que há dificuldade na organização, né, daquele momento ali de auxiliar o povo. Onde entra a Defesa Civil, onde entra a Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, os socorros, né, os primeiros socorros. Então não existe, dá para você perceber que existe meio que uma confusão, né, na hora de dar os primeiros atendimentos. O gerenciamento de crise, na verdade, não é colocado em prática, porque existe um organograma, né? Dentro do organograma temos lá o gerente da crise, né? Daí temos lá o órgão de imprensa, que vai ser divulgado à imprensa aquilo que não vai causar, digamos assim, imediatamente algum impacto, né, na população. Tem que ser devagar as notícias, né? Tem que ser dosadas as notícias, né? Sim, E depois nós temos os órgãos de operações, né? sim, Que nós temos lá, daí entra a segurança pública, entra a defesa civil, né? Entra os órgãos de apoio, né? Que seria de trânsito, né? Guardas municipais e tudo mais. sim, Então existe esse organograma, mas no momento de crise causado pela natureza, a gente percebe que existe essa confusão, não existe um treinamento para aquilo dali. Isso aí eu digo no âmbito nacional, tá? claro. Não existe uma preparação adequada, um treinamento adequado para a população quando isso acontece. Que o treinamento nós temos que treinar o pessoal que vai prestar o serviço, né, que são os órgãos lá que têm por obrigação prestar o serviço, e a população também tem que saber o que ela tem que fazer naquele momento. Não, vou citar aqui um exemplo, né, do World Trade Center. Né, nós sabemos que os Estados Unidos é uma grande potência mundial, né, inclusive na segurança, né, principalmente na segurança. E, de alguma forma, os terroristas conseguiram burlar aquela segurança quando eles lançaram os aviões contra as torres, né? Quantas vítimas não foram feitas ali naquele momento? Para quem busca mais conhecimento e busca mais a fundo, ver os detalhes do que aconteceu naquele momento, porque nós estávamos assistindo na TV, né? Quando a gente vê lá um avião atingindo uma torre. Ainda estava em chamas quando eu me lembro que eu cheguei na casa do meu pai, aí eu vi o momento em que outro avião atingiu outra torre. Naquele momento ali, a gente vê o cenário do acidente, mas a gente não vê os bastidores, né? O desespero de quem estava no momento, dos órgãos que estavam responsáveis pelos socorros, Sim, por tudo isso daí. Quantas pessoas ali, eles entraram em
em Colapso. parafuso, em colapso na hora, porque todo mundo começou a querer socorrer, todo mundo começou. Então foi um Deus nos acuda e ninguém sabia o que fazer naquele momento. Nem o próprio país, que é uma grande potência, havia premeditado que isso poderia acontecer, né? Sim. E aquelas torres gêmeas já haviam sido alvo de outros atentados anteriores, né? Ou seja, se prepararam para um tipo de atentado terrorista de um homem-bomba, de alguém que fosse tentar instalar uma bomba, alguma coisa nesse sentido. Mas quem imaginava que viriam de avião e atingir as torres, né? Então, dos principais objetivos do gerenciamento de crises é preservação. A pessoa tem que prevenir, aliás, prevenção, desculpa. É a prevenção. A pessoa tem que se prevenir para que não aconteça, né? Então, eu tenho que analisar o cenário de se acontecer, como que eu vou atuar? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para uma situação de contingência, né? Que a crise eu tenho que conter, né? Para que ela não se alastre, para que ela não aumente mais. E eu tenho que fazer o possível para solucionar aquela crise naquele momento o mais rápido possível. É uma situação que pega a gente de surpresa. É imprevisível, né? A gente não consegue prever quando vai acontecer. Então é por isso que na nossa vida pessoal mesmo a gente tem que pensar nisso, né? Se eu perceber que eu não estou bem, eu já tenho que naquele momento ali imediatamente Recuar. buscar uma ajuda. Recuar e Nem que tenha que dar um passo para trás, refletir no que eu vou fazer, mas eu tenho que buscar ajuda. Porque eu sei que sozinho, se eu percebo que sozinho eu não vou conseguir superar, então eu preciso de alguém junto comigo para caminhar naquele momento ali, né? E ver como que eu posso estar resolvendo. sim. Aproveitando esse tema, você tem um curso também que trata sobre o gerenciamento de crise. Uhum. Você pode abordar, de forma pode ser superficial, o conteúdo programático desse curso? Sim. O gerenciamento de crise, a gente começa sempre são quatro pilares no gerenciamento de crise, né? Que é Perfeito, é negociação, exatamente nesse é, assunto que eu gostaria que é negociação, agentes químicos, sniper e equipe de assalto. Isso dentro do gerenciamento de crise, dentro da área de segurança pública. Tá? Então, o primeiro nível é o negociador, é a negociação. A negociação hoje na Polícia Militar é feita da seguinte forma: o policial militar, que é patrulheiro, que está ali no rádio de patrulhamento, normalmente é uma viatura e dois policiais, eles são os primeiros interventores, são os primeiros a chegar numa ocorrência, qualquer ocorrência, independente do que seja. Então, a probabilidade de ter um refém naquele momento ali, a pessoa vê a viatura, acabou de cometer um assalto, e depara com a viatura, vai fazer refém, né? Vai fazer refém. Então, o primeiro negociador naquele momento ali é o policial que, às vezes, ele não tem o treinamento especializado, mas ele tem um treinamento de como atuar. Isso é visto, né, no curso de formação de soldados e também é sempre repassado todos os anos através de estágio de aperfeiçoamento, né? Então, eles têm aquele treinamento para dar as iniciais ali como primeiro interventor. Aí, se a crise, naquele momento ali, ela iniciou ali uma crise, certo? Com refém. Iniciou ali uma negociação. Então, a crise naquele momento ali é isolada, né? Isola o local. E ele vai procurar se manter num local seguro para continuar negociando. E imediatamente o colega já vai solicitar o apoio de uma unidade especializada da Polícia Militar, que é o GAT, que é o Grupo de Especialização, é o Grupo Especial de Resgate, né? O Grupo Especial de, da Polícia Militar que atua nessa área. Quando o GAT é acionado, eles têm lá uma equipe de negociadores que vai dar o suporte para aquele policial. Esses policiais são os policiais técnicos, e que é uma equipe especializada apenas para negociação de reféns. E eles vão lá e vão dar o suporte vão estar passando as dicas, o que pode ser feito e tal. Aí são uma sequência de ações, né? Depois disso tem agentes químicos, digamos assim, os instrumentos não letais, né? Armas não letais, que é para fazer com que o criminoso se renda com vida.
O sniper é o atirador de elite. Geralmente, o mais utilizado numa situação de terrorismo, que sabe que com um terrorista não existe negociação. Então, aí sim é utilizado o sniper. E a equipe de assalto é quando todas as três, a primeira fase não deu certo, a segunda fase não deu certo, e a terceira não pôde ser utilizado por alguma circunstância da situação da ocorrência, aí a equipe de assalto é a equipe tática de invasão, que aí eles invadem para resgatar o refém. Isso dentro da segurança pública. E como que eu transformo isso da segurança pública para a privada, né, Perfeito. para a empresa? Aí eu vou associar. Eu tenho um problema na minha empresa lá que é financeiro. Eu vou utilizar uma técnica de negociação, certo? Vou ter que ver onde está o problema, vou ter que identificar a crise, onde ela está iniciando ali, que está causando esse prejuízo na empresa, para mim poder estar tratando dessa crise, né? Aí substituímos ali os agentes químicos por especialistas, certo? Que agentes químicos são especialistas. Aí nós utilizamos especialistas, certo? Para tratar aquela área. É área financeira? Então vou buscar um contador, vou buscar algum formado em administração de empresas, para que ele possa me auxiliar ali a identificar essa crise financeira. Aí a gente vai substituindo essas áreas pelas áreas específicas dentro de cada empresa, vai adequando, né? Perfeito. Agora, voltando um pouquinho na questão do gerenciamento de crises, na segurança pública, tem algum caso prático, específico, que você atuou, que você conseguiu gerenciar aquela crise ali naquele momento, usando essas técnicas? Teve um caso uma vez de rebelião, né, de presos. Eles estavam lá com vários presos amarrados na cadeia pública e eles ameaçavam que ia matar os presos a todo momento. Na época existia ainda a cadeia pública no interior, né? Depois que foi desativado e virou só em penitenciária e centro de detenção provisória, né? Mas até então era cadeia pública. E sempre que alguma coisa desagradava aos presos, eles se rebelavam, colocavam fogo em colchões. Aí eles pegavam lá os criminosos que eram dos artigos lá de estupro, essas coisas, e amarravam na grade, cabeça para baixo. Alguns eram esfaqueados e até mortos durante uma rebelião. E houve uma rebelião lá na minha cidade que eu consegui negociar. A juíza, doutora Renata Manzini, na época, ela era a responsável pela cadeia pública, né? Eles queriam a presença dela. E o objetivo do negociador é assim, o negociador não pode ter poder de decisão. Entendeu? Porque um negociador não pode dizer não, em nenhuma hipótese. Então, ele não tem poder de decisão. Ele é intermediador. Ele vai ouvir uma parte e vai ver o que pode ser feito. O objetivo principal é ganhar tempo, né? E sempre fazer ali buscar um resultado positivo. Essa crise lá foi resolvida, foi solucionada através da negociação. Aí eu consegui dominar a situação lá, conversar com os presos, que inicialmente não tinha líder, né? Porque era uma bagunça na época, né? Não existia uma liderança, como hoje, né? Hoje existe o crime organizado, então eles se organizaram, sempre tem um líder. Naquela época não tinha. Aí eu consegui fazer com que eles nomeassem um para conversar, né? Que eu falei para eles, olha, não dá para me ouvir todos ao mesmo tempo. Eu preciso ouvir um, então conversa entre vocês, escolha um para conversar comigo, que daí fica mais fácil a gente conseguir resolver o problema que vocês precisam. Então, através disso aí, a gente conseguiu solucionar aquela crise. E resolver. E Isso resolveu. é importante. Aí o pessoal se recolheram nas celas, depois eles fizeram as revistas normais lá e voltou à normalidade. E hoje também tem a separação dos crimes, né? O artigo 217A é separado, É, tem já uma. mudou, muita coisa já Já mudou, mudou né? muita A coisa. lei de entorpecente mudou muito. Sim, Então, muita coisa mudou dentro da legislação e são coisas que são atualizações que nós, na Polícia que Militar, no modo geral, tem que estar sempre atualizado. sempre atualizados. Sempre tá lendo. E é algo que também protegeu, né, as pessoas de alguma Sim, forma, porque ficar junto, assim, muitas pessoas não aceitam. Tem a questão de estupro, por exemplo, sim, que muitos presos não aceitam que o estuprador fique na sala. Ou seja, hoje já tem essa separação, né? sim.
Guarulhos é a prova disso. Então, Tem uma ocorrência que é muito legal, que eu participei, mas está no meu livro, tá? Essa eu não vou contar. Quem quiser dá um saber, spoilerzinho. eles vão ter que entrar lá e vão ter que ver. É E você vai é convidar uma toda a relação. galera aqui do podcast 66 para o seu, Sim, sim, com certeza nós pro vamos seu estar agendando. lançamento? Vai ser A incrível, gente gente, vai esse agendar uma livro. data aí para fazer o lançamento do livro, né? Sim, E no dia do lançamento eu vou fazer uma ainda não tem palestra. data prevista. Ainda não, eu tô aguardando a editora, né, me retornar. E nós estamos aí planejando para provavelmente para outubro, entre meados de outubro ou novembro. Né? Daí eu Perfeito, vou tá fazer bem um próximo. evento, vou fazer uma palestra com base com o tema do livro, né? Com o tema do livro. Vai ser uma palestra, vamos fazer um evento bem legal para Perfeito. estar divulgando, né? Parabéns. E o gerenciamento de crises é muito importante para a vida de todos, né? Não é só no âmbito de segurança pública. Então, tanto privada como... E também eu queria falar aqui só rapidinho, né? Um Claro, fica à spoilerzinho vontade. Eu que adiantei tudo do livro, mas sobre pode o ficar à TASP, vontade. né? Eu criei um curso, né? Esse curso chama-se TASP, é Técnicas Avançadas de Segurança Privada. O que que esse curso faz? Ele é voltado para a segurança privada, né? Esse curso é um curso específico para a segurança privada. E o gerenciamento de crise ele está incluso dentro desse curso, que é Técnicas Avançadas de Segurança Privada. Qual que é o objetivo? O vigilante, a gente vê que é uma categoria que corre riscos e que não tem tanto poder de atuação, né, como tem a polícia. Eles acham, imaginam que seja dessa forma, né? Sim, Mas, digamos assim, se o profissional, ele trabalha, ele tem ali em sua posse uma arma de fogo, né, entende-se que é para proteção da sua vida em primeiro lugar, né? Primeiramente é a sua vida. claro. E depois, aí vem o patrimônio, né? Aí vem o patrimônio e a sequência de ações. Na segurança privada, como que essa técnicas, para que servem essas técnicas avançadas? É a situação de carro forte, que nós temos visto recentemente aí que tem tido muito ataque a carro forte. Inclusive, eles explodem o carro forte, né? Com o objetivo de levar o dinheiro. Tem um pouco de prejuízo, porém eles levam uma boa parte do dinheiro. O objetivo principal desse curso é fazer com que o segurança entenda que, primeiramente, ele vai preservar a vida dele. Entendeu? Ele vai sair. O objetivo principal é fazer com que ele saia com vida de uma situação como essa. Isso aí eu vou estar passando mais a fundo, né? Durante o curso. E daí entra outras áreas dentro da segurança privada, né? Que fala lá de inteligência, inteligência e contra-inteligência, né? Serviço que hoje está crescendo muito. Não é só nós, né? Porque a gente se prepara daqui e eles vêm de lá da mesma forma. Hoje nós vemos situações de crime que os criminosos levantam primeiro um drone para levantar a área e fazer tudo, e às vezes até assalto, como foi em Araçatuba, né? Que tinha Sim, drone, em Ourinhos tinha drone, e eles fecham o cerco na cidade e fazem o que querem fazer. Então nós temos que estar preparados justamente para isso aí. Eles vêm com a inteligência, a gente volta com a contra-inteligência. E essa técnicas avançadas de segurança privada, o segurança ele vai ter algumas aulas lá, né? A princípio teóricas, quem for fazer vai fazer, são duas fases. A primeira fase é teórica, através de uma plataforma que eu vou estar divulgando futuramente, né, nas minhas redes. E posterior é feito um curso prático, daí de 2 dias, né, de curso, geralmente no final de semana, será aplicado o curso com defesa pessoal, técnicas para retirada de indivíduos dentro de ambiente confinado, né, dentro de salão de baile, por exemplo, né, que a segurança privada não é só, a gente imagina já a segurança privada como se fosse um condomínio, como se fosse um sim. banco, né, um vigilante dessa natureza, mas não é. A segurança privada é no modo geral, é segurança VIP, né, que acompanha algum empresário, é segurança de, de eventos, de grandes eventos, né, eventos de pequeno, médio e grande porte. O evento de pequeno porte a gente classifica como um baile, por exemplo, uma Um balada, né? show. Um show pequeno ali, e tem aqueles seguranças que trabalham ali. Qual que é o objetivo desse curso? É fazer com que o segurança não seja
violento. Porque o objetivo do segurança é prevenir, é a prevenção para que não aconteça. Qualquer local que tenha um segurança que está uniformizado e está sendo identificado, é justamente para prevenir, para não deixar acontecer. Né? Como aconteceu, por exemplo, no Carrefour, Exatamente. que o Exatamente. Uma segurança falta de agiu de treinamento, às vezes, uma falta de investimento num segurança como aquele, acabou causando tudo uma crise e é um caso que é público e notório, né, e, ele tá nas grandes mídias. e aí ele abrange, ele entra numa crise, ele entra na crise do nome da empresa, né? Porque está Exato. representando a empresa. Pode ver que não é, você mesmo falou que, né, a segurança do Carrefour. Uhum. Ninguém identificou o cidadão que atuou. Já foi proposital mesmo. Já vai direto na função dele e a empresa que Exatamente, ele presta o vincula o serviço. nome da empresa com Exatamente. segurança. E ali a empresa passa a ter uma crise de imagem. Né? Olha para você ver, são duas situações, né? O segurança trabalha na empresa e a empresa que vai ter o prejuízo porque vai entrar numa crise de imagem. Como que essa empresa vai trabalhar essa crise de imagem dela? Ela vai ter que restaurar, vai ter que se recuperar dessa crise. Como que o Carrefour fez depois para conseguir amenizar isso, né? Aí vem um porta-voz da empresa e fala, não, a empresa está investindo no treinamento de segurança. Tem que investir, porque o segurança ele tem que saber que ele está representando a empresa. E quando ele representa a empresa bem, o nome da empresa vai ser bem Sobe. visto. Exatamente, e muitas empresas não enxergam, eu percebo muito isso na prática, Não vê, não enxergam valores, porque o assim, né, quanto que é o segurança ele está ali, mas ele presta serviço vamos citar uma aqui, empresa terceirizada. ele presta serviço para uma terceirizada. Ele não é segurança do mercado, ele é segurança de uma terceirizada, porém, presta serviço para o maior nome. É o maior nome que vai entrar. Exatamente. Entendeu? Então, eles não investem no segurança. Eu percebo isso. Os seguranças, a maioria deles são humildes, né? E eles não têm, digamos assim, uma condição financeira suficiente para investir num treinamento como esse. Se a empresa não investir nele, ele não vai conseguir ter esse tipo de treinamento, né? E como que é feito daí para poder alcançar esse vigilante? Através de palestra. Cursos, inclusive o seu Cursos, curso, exatamente. o TASP, ele é direcionado para empresas. Para empresas. Por exemplo, qualquer tipo de empresa que tenha uma imagem a zelar Exatamente. e que queira investir no seu próprio nome, porque como Exatamente. você mesmo disse, a mídia ela não quer saber se foi o segurança da empresa X que prestou o serviço, ela Não, quer saber a vai empresa usar que o nome. ocorreu os fatos, qual empresa, Exatamente. essa empresa de nome que tem repercussão nacional e que realmente vai responder ali pelos danos causados. Exatamente. Pelo menos um processo ali, obviamente que vai se apurar o caso, eu não conheço a fundo esse caso específico, né, os autos, mas Esse é um dos exemplos, né, que acontece muito. exatamente. Eu queria que você comentasse também algum caso que você atuou como mentor ou na questão do TASP, do seu curso, e que resolveu alguma situação de crise naquela determinada empresa ou até mesmo em palestra, porque as pessoas participam de palestra e capacitação, principalmente nessa questão de gerenciamento de crises, e que tem insights ali que muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ter esse gasto aqui para treinar a minha equipe, meus colaboradores, mas ela não enxerga como investimento. Qual um Exatamente. caso prático que você atuou em alguma empresa ou palestra ou como mentor que realmente teve um resultado assim que você não imaginava de repente? Olha, empresa, assim, eu nunca tive essa experiência, sabe, de empresa. Mas eu tive experiências de famílias, né? Que dentro do meu trabalho, todos os dias, o nosso dia a dia a gente chama de desinteligência. Né? Marido e mulher, irmão com irmão, Casos muito. da Lei Lei Maria, 11.340, Lei mais Maria da conhecida Penha. como Lei Maria da Penha. Exatamente. Então é muito disso. E muitos casos eu resolvi nesses 31 anos, né? Muitos casos da gente chegar e
teve situações, por exemplo, até recentemente, 2 irmãos estavam discutindo lá numa comunidade, e aí um chamou a polícia pro outro. A gente chegou lá, ele falou assim: "Não, meu irmão bateu em mim, eu não fiz nada, eu nem reagi. Eu só quero fazer BO", e falei assim: "Ah, é? Tá bom". Aí a gente entra no psicológico, né? Naquilo que a pessoa mais ama, né? Eu falei pra ele: "Viu, ele é o quê? Esse é o meu irmão. Ele é mais velho ou é mais novo?" "Não, ele é mais velho, por isso que eu não reagi." Eu falei: "Então, você fez bem não reagir. Mas agora pense bem, é seu irmão. É seu irmão. Se você fizer um boletim de ocorrência contra ele agora, ele vai responder criminalmente. Se ele tiver desempregado depois, não vai conseguir arrumar um emprego, porque vão pesquisar a vida dele e vai estar sujo o nome dele lá, com um crime que é uma discussão entre irmãos." Entendeu? E hoje é domingo, vocês estão em casa, estão tudo reunido, e isso aí é legal? Você não ama seu irmão, não? Aí eu falei pra ele: "Ó, eu tinha um irmão e meu irmão aconteceu isso. E aí? Você tem seu irmão e tá vivo. Como é que você faz um negócio desse? Você acha que vale a pena? Se você quiser, tudo bem, a gente vai pra delegacia." "Não, não, não vou não." Aí voltou o irmão lá e fizeram as pazes ali. Então a gente consegue. São crises que já aconteceu antes de eu fazer o curso, na minha cidade lá. Eu não trabalhava na época lá, mas eu conheço os rapazes, né? Um deles. Eram 2 irmãos, eles discutiram em casa num dia de churrasco lá no final de ano, e um acabou matando o outro. Entendeu? Então, Nossa, uau. a crise, ela toma proporções imediatas e rápido demais. Ela evolui de um quadro de discussão para um homicídio rápido, principalmente dentro de uma família, principalmente quando envolve, né, bebida alcoólica, quando envolve drogas, essas coisas principalmente. Então, é muito rápido. E relacionamento. O relacionamento de traição, quando é descoberto, ele vira É uma carga emocional muito muito grande. grande. Muito grande. Para a pessoa conseguir superar aquilo dali, ela tem que ter um emocional muito preparado, muito bem preparado. A pessoa tem que colocar em prática, né? É necessário, né? Aí é legal. O legal a gente já traz para o lado da legalidade, do lado da lei mesmo, né? Se eu matar o amante e a esposa, é legal, né? Tá dentro da legalidade? Não. É ético, é O que moral, vai te trazer vale a pena correr o risco, né? Eu vou preso, se tirar minha vida, eu vou para onde? Né? Para onde vai minha alma? O que acontece? exatamente. Nessas questões familiares, depois, durante a pandemia, após pandemia, o índice de divórcio cresceu Cresceu muito. Então, as pessoas assustadoramente. não querem mais gerenciar as crises de um casamento e Mas elas partem para outro casamento é aquilo, né? A pessoa com os tá. mesmos A problemas. convivência antes da pandemia era aquela rotina, né? Trabalho, casa. Trabalho, casa, né? Trabalho, casa, então não fica muito tempo junto. A hora que juntou e ficou muito tempo junto, não teve aquele diálogo, né? Exato. Aquela superação ali de estar junto, de sentar e de conversar. Então acabou virando em brigas, em E tem discussões. interferências familiares, muitas vezes Exatamente. cunhados, cunhadas e mães que interferem ali, muitas vezes É que a família não interfere, a pessoa pode. não vê. Ele não vê porque não está na casa, né? Quando ele tá, ele começa a ver no que está interferindo. Pô, mas não era assim. Como que agora está assim? Então um não aceita o outro e acaba ocasionando isso, né? Isso, exatamente. E a traição, principalmente, cresceu a traição virtual, por exemplo. Exatamente. Porque hoje tem uma facilidade de WhatsApp, Instagram, Sim. das redes sociais por si só, né, tem muito a questão de tudo, né, A maioria dos casos o marido tomou o celular da esposa, ou a esposa tomou o celular do marido, e a briga começa ali. e tem o clone de WhatsApp também, né. Tem algum caso específico que você atuou, de família que você teve que gerenciar uma crise ali, ou um caso prático ou Sim, uma vez teve uma ocorrência na cidade onde eu morava que
o cidadão estava com a esposa dele lá como refém dentro do apartamento. Aí os primeiros policiais que chegaram, ele partiu para cima com faca e dava para perceber que ele tinha técnica com faca. Né? Que uma coisa é a pessoa segurar a faca de qualquer forma. Outra coisa é a pessoa segurar a faca com a lâmina voltada para, né, com a costa da faca voltada para o lado do antebraço. Sim. Que daí a lâmina fica para o lado de fora. Fica mais fácil para golpear. Então, tanto dá para dar o golpe cortando como perfurando, né? Então, ele segurava a faca dessa forma. E houve ali uma negociação de um bom tempo. Foi um bom tempo para negociar. O cidadão partiu para cima de um dos policiais. Graças a Deus não houve ferimento por parte do policial, mas o cidadão, na hora que apagou a luz do apartamento, era um condomínio, né? O policial efetuou um disparo, atingiu a perna, não pegou o osso, não pegou nada, só. E o cidadão voltou para o apartamento e ficou lá dentro, trancado, por aproximadamente umas 3 horas, mais ou menos. Até que o efetivo esperou nele ganhar tempo. Tem que ganhar tempo até que ele se renda. Não, aí a gente percebeu que ele estava meio mole já, meio fraco, daí todo mundo entrou e pegou, conduziu ele para o DP. Mas mesmo assim, estava sob efeito de droga, né? Mesmo estando sedado, ele continuava dando trabalho. Quando ele voltava, ele já queria sair da maca, já queria quebrar tudo no hospital. Então, são situações bem, bem difíceis. De atuar. É, Mas com um grande especialista assim, é, não é muito difícil ali de gerenciar. Nós falamos aqui, nós estamos agora caminhando para o final, infelizmente, mas nós falamos aqui sobre o seu livro, que nós vamos aguardar aí a data do lançamento e dessa palestra incrível, com certeza. Nós falamos do TASP, o seu curso. Como que as pessoas fazem para ter acesso ao seu curso? Tem alguma eu vou rede estar colocando, social? sim. Qual a sua rede social que as pessoas podem te encontrar? É Paulo Moreira, @Paulo Moreira Mentor, né? Tá no Instagram. Sim. Aí, através dessa ferramenta aí, eu vou estar divulgando o curso. Aí lá vai estar sendo Lá tem um divulgado a contato plataforma. onde as pessoas podem entrar Sim. em E contato. futuramente eu vou estar lançando um vídeo, né, sobre o curso. E no vídeo vai ter lá o link. A pessoa acessa o link e já vai ser direcionado direto à plataforma para se Diretamente ao inscrever. curso e também a compra do livro, né? Exatamente. A compra Certo. do livro, daí a gente vai decidir, Vai né, no dia como que eu estruturar vou depois do fazer. Mas o lançamento. lançamento, a princípio, vai ser divulgado, vai ser feito pela própria editora, né, e vai estar no Amazon, vai estar em todas as plataformas, né, em forma de e-books e presenciais também nas livrarias. Nós vamos fazer aqui um bate-bola bem rapidinho. Qual livro você indica assim que pode ser um instrumento de transformação na vida das pessoas? Eu pergunto porque eu gosto muito de ler e a leitura me ajuda muito no dia a dia, Uhum. nessa questão de gerenciamento ou de vida mesmo, de história de vida. Qualquer livro, qualquer tema. Olha, o livro A Cabana. A Cabana. Um livro, Além do seu eu livro, lembro do meu né? livro, A Cabana. E tem o Coronel Mascarenhas, né, Vanderlei Mascarenhas. Ele tem muitos livros de gerenciamento de crises. Ele é um dos mentores, né, da matéria no Brasil, né? É um dos criadores do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. E ele tem uns livros muito bons que falam sobre esse tema. Mas esse em Né? específico marcou a sua... O A Cabana marcou minha vida porque é uma história incrível. Perfeito. E um filme que você indica? Um filme que eu indico Isso. é Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra, eu super indico. É incrível. Eu também Quarto de Guerra, indicaria esse filme. Realmente, Deus está presente em todos os nossos momentos. Então, exatamente. quando você estiver em crise, primeiro procura Ele, porque Ele vai Exatamente. te ajudar e colocar pessoas que podem te ajudar aqui nesse plano terrestre. Exatamente. E uma mulher que é incrível para você. Eu não tenho mais a minha mãe, né? Mas a minha irmã substitui minha mãe. Minha irmã Celeste, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu amo muito ela, sabe?
E a gente, mesmo estando distante, né? Faz tempo que eu não a vejo, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. É minha mãezona que ficou aí. Tá. E pode ser um homem que fez a diferença na sua vida e que pegou na sua mão e falou: "Vamos lá que você consegue", pode ser um amigo, Olha, pai, enfim, quem você quiser. é, assim, não tem ninguém nessa característica, assim, né? Mas tem o meu mentor, que foi o Coronel Vanderlei Mascarenhas, que eu admiro muito, né? Aprendi muito com ele. Quando ele iniciou, ele me deu ele falou para nós lá uma sugestão muito importante que eu guardei para mim e trouxe para minha vida, sabe? Isso me ajudou muito. Então é um homem que eu respeito muito e que eu considero muito. Ele vive aí hoje ele já é da reserva, né? Coronel da reserva, mas continua dando cursos ainda de gerenciamento de crises. Ele é uma pessoa excepcional. É isso aí, podcast 66, trazendo aqui informação, cultura, o que vai te ajudar no seu dia a dia aí com esses ensinamentos e essa experiência do Paulo, que é Paulo Moreira, que é mentor, que é palestrante. Eu vou pedir aqui para ele deixar novamente as redes sociais dele, para que a gente possa ter acesso a mais conteúdo dele. É um conteúdo que realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E o nosso objetivo aqui no podcast 66 é justamente levar informação, te deixar preparado para o dia a dia. Então, nós vamos sempre trazer convidados que têm uma história incrível, como a do Paulo Moreira, que é mentor e palestrante, e que transforma a vida de pessoas. Então, hoje nós temos muitas pessoas que se auto-intitulam como mentor, mas que não têm metade da experiência das pessoas que sentam aqui nessa poltrona do podcast. Então, as pessoas que são convidadas aqui realmente são pessoas que têm história para contar e que têm experiência para dividir aqui com a gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, por vocês acreditarem no podcast, por vocês acreditarem no meu trabalho. Eu, como advogada, também tento, de alguma forma, aí, responder caixinha de perguntas no Instagram, levar informação também por lá. Então, você que ainda não me segue, me siga, doutora Patrícia Feitosa, advogada. Pesquisa lá e você vai ter bastante conteúdo também. E antes de finalizar, eu vou presentear o Paulo aqui com o meu livro, Prática dos Empreendedores de Sucesso, que também o lançamento será em breve. Você está super convidado. Nós lançamos ele na Argentina, em Buenos Aires, num evento super bacana e numa livraria incrível lá. Eu tenho também o conteúdo no meu Instagram. Então, esse é de presente. Eu vou fazer uma dedicatória também incrível aqui para você, tá? Muito obrigado. Antes da gente finalizar aqui, deixa uma mensagem para o nosso público. Uma mensagem, vamos lá. Confie em Deus, né? Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. É isso aí, que Deus te faça forte, corajoso e que transforme a sua vida. E antes de tudo, ajoelha, pede direção para Ele, que Ele com certeza vai te direcionar e colocar pessoas que irão transformar a sua vida. Porque as pessoas que aparecem na nossa vida são com certeza orientação dEle. Então não peça nada para Ele, apenas agradeça, que a consequência virá. Muito obrigada, esse é mais um podcast 66. Um beijo.